Hoje eu quero começar essa live contando uma história pra vocês, porque eu acho que essa pode ser uma história muito parecida com a que você tá vivendo hoje, ou talvez de alguém muito próximo a você. E eu espero que ela não se repita. Era uma vez uma mulher de 30 anos que era super animada, super feliz, posso dizer assim, aquela pessoa super carismática, cheia de amigos, né, de amizade fácil, que adorava, né, sair para as baladas, adorava curtir festa, curtir amigos e sair, enfim, para festas e tudo mais. Mas assim, aquela pessoa que você olhava para ela e você fazia amizade super fácil, sabe? Pois é, pensa nessa mulher. Logo, essa mulher foi, né, tendo vários problemas na vida, como todo mundo. Problemas de relacionamentos, né, problemas de alguns relacionamentos abusivos, inclusive, problemas na família, problemas financeiros e por aí vai. Mas ela sempre ia, né, superando, ia ganhando força, aparentemente ia ganhando força, né, e, enfim, ia driblando aí todos esses problemas. E ela tinha um sonho, né? Essa mulher, ela tinha um sonho de trabalhar em uma empresa X e ela foi em busca desse sonho, né? Foi aí traçando a vida dela em busca desse sonho. Aos 30 e poucos anos aí, ela chegou, 31, não me lembro direito, ela conseguiu realizar esse sonho de entrar nessa empresa que ela queria. E logo que ela entrou, veio uma tal de pandemia, né? E aí, ela começou a evitar sair de casa, né? Óbvio, porque não podia. E ela começou a ter alguns problemas de alguns amigos que acabavam indo para lugares que não, né, não deveria ir em uma pandemia, e ela não queria, porque ela, né, tinha ali duas pessoas, né, de risco, né, uma pessoa mais velha, uma pessoa com algumas comorbidades que não podiam, né, pegar a tal da doença, da pandemia. Então ela não saía. E nisso ela foi se isolando um pouco do mundo. Natural, né? Isso aconteceu com muita gente, né? É uma história aí comum pra muita gente, né? Pra todo mundo, no caso. E aí ela coincidiu, né? Que ela conseguiu entrar nessa empresa que ela queria com a pandemia. E aí o que ela fez? Ao invés dela criar, né, mecanismos de distração, ao invés dela ir atrás de coisas que ela gostasse de fazer para se exercitar em casa, de hobbies, né, de coisas para se apegar, para realmente se distrair, relaxar, ter momentos de prazer, mesmo enfrentando uma pandemia, ela pensou: vou aproveitar esse momento e vou dar tudo de mim, né, no meu trabalho. Vou dar tudo de mim ali, né, para aquela profissão que eu sempre quis, para aquele trabalho, aquela empresa que eu sempre quis trabalhar. E aí ela falou: vou fazer então o quê? Do meu trabalho, meu hobby. E foi mais ou menos isso que ela fez. Trabalhava ali muitas horas por dia, fazia horas extras todos os dias. Era um trabalho muito investigativo, ela adorava investigação. Então, assim, né, foi aquela coisa que ela tava, nossa, aquela pessoa, imagina, iluminada, né? A felicidade da vida da pessoa que conseguiu o que queria. E aí, então, ela tornando esse trabalho um hobby, ela se entregou completamente. Deu sangue, né? Deu o tempo dela, deu todas as alegrias que ela poderia ter na vida ali, para aquela empresa, para aquele trabalho. Eis que, aos 33 anos, ela recebeu a conta. Aos 33 anos, ela foi diagnosticada com ansiodepressão. Eu não conhecia esse nome, mas é a ansiedade com a depressão, algo muito comum, né? Porque a ansiedade acaba levando à depressão. Teve episódios, né, de crise, episódios em que ela não queria sair de casa, ela não queria levantar da cama, ela não queria ver ninguém. Durante o trabalho que ela amava, que ela sempre amou, ela tinha crises de odiar o trabalho, tinha crises de chorar, né? Então, assim, a cada uma hora no trabalho, ela começava a chorar desesperada. Problemas simples do dia a dia, sabe aquelas coisinhas simplesinhas de, sei lá, queimou uma comida e tem que fazer outra, ou o gatinho ficou doente, dá um remedinho ou leva pro veterinário. Ela não conseguia resolver. Ficou aquela mente bloqueada, aquela mente escura, aquela mente que ela não sabia fazer nada. Nada sozinha. Coincidiu ainda, né? Tem um detalhe que coincidiu que essa pessoa, essa mulher, morava com a mãe
E antes dela entrar, né, nesse quadro de crise, a mãe, que fazia tudo em casa, viajou. E ela se viu sozinha. Ela já estava num processo de desenvolvimento de uma doença, mas ela não sabia, ela não percebia. Só que quando a mãe saiu e ela se viu muito sobrecarregada de trabalho, porque tinha o trabalho dela, que ela se entregava completamente, mais o trabalho de casa, ela não conseguiu dar conta. E aí ela realmente, o cérebro pifou, a mente pifou, e ela entrou em pane total e não conseguia mais fazer nada sozinha, tinha essas crises de choro, essas crises de desespero, e chegou até, inclusive, a pensar que a vida de todo mundo em volta ficaria melhor se ela simplesmente morresse. Não necessariamente que ela tivesse pensamento suicida, mas ela queria morrer. Essa história pode ser parecida com a sua até certo ponto, você pode não ter chegado a ter uma crise, né? Ou alguém muito próximo a você que se entrega desse jeito pro trabalho, algo muito comum hoje em dia. Talvez não tenha chegado na crise, ou talvez sim, mas pode ser uma história muito parecida com a que você está traçando. Essa história dessa mulher é a história da minha irmã. Ontem ela resolveu explicar para as pessoas que seguem ela, porque ela sumiu do Instagram, ela resolveu explicar por cima, né, só dizer o que ela tinha, qual era o diagnóstico dela, por que ela tinha sumido, mas ela ainda não quer expor tudo, falar tudo, mas eu tô aqui pra contar um pouquinho dessa história, porque me envolveu, obviamente, porque é a minha irmã, porque eu, né, vocês que me seguem sabem que eu saí, minha mãe veio aqui me visitar, tirar férias, digamos assim, né, já vou explicar por que eu, entre aspas, e eu tive que ir pra lá, cuidar dela e deixei minha mãe aqui sozinha. Inclusive, ela tá aqui. E, enfim, o que acontece? Quando ela teve essas crises, né, no início, e aí tô contando essa história para trazer esses alertas para você, para que você se enxergue nessa história, ou que você consiga enxergar outras pessoas, né, que são perto de você, pessoas que você ama, que talvez estejam trilhando esse caminho para que essa história não se repita, né? Eu realmente espero que ela não se repita com ninguém mais. Quando ela começou a ter as crises, né, ela começou a escrever pra minha mãe, pra mim, de uma forma muito agressiva, né, no WhatsApp, nos vídeos, ela ligava pra fazer videochamada, pra falar de alguma coisa que tava acontecendo de ruim, né, um gato que ficou doente, um trabalho que não deu certo, alguma coisa assim, e ela chorava, ela não conseguia falar sem chorar. E ela não conseguia resolver nada simples, e parecia que ela não queria, né, sei lá, que eu cheguei a pensar isso, que ela não queria que minha mãe se divertisse, né? Porque eu falava, nossa, por que você tá fazendo isso, né? Por que você tá trazendo todos os problemas ao invés de você resolver? Você tá aí, resolve. E a gente não percebia a tal da gente ficar tapando o sol com a peneira, né? E da gente, principalmente, achar que é frescura. Existe uma linha muito, muito, muito tênue entre você, né, perceber o que é uma ansiedade, o que é uma depressão e o que é simples frescura, querer atenção. Claro que existe, né, gente que é mais sensível, que gosta de atenção, mas é muito diferente. E a gente precisa dar atenção para isso, né? Não, o que eu quero trazer aqui, eu tô trazendo esse assunto aqui, porque eu quero que a gente comece a prestar mais atenção na gente e nas pessoas que estão à nossa volta. Porque isso, né, esses problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, não acontece só com famosos, não acontece só só com gente que é rica, que tem dinheiro para ter essas coisas. Não é verdade, não é verdade. Tem muita gente que passa por isso. Tem muita gente que sofre por causa disso. Eu já vou ler os comentários aqui, tá? Mas só para não perder o raciocínio. Então, o que acontece? Quando isso aconteceu, né, a gente no começo achou que não fosse nada, só que aí de repente, né, quando ela começou a ter esses momentos de assim ligar e só chorar o tempo inteiro, de falar, né, que não queria ver ninguém, não sair mais, né, às vezes um amigo chamava, ela não queria sair, e aí ela começar a falar que odiava o trabalho que ela sempre amou, é que caiu a ficha e a gente, né, eu e minha mãe falamos, opa, alguma coisa tá errada. Minha mãe veio pra cá, pra Bahia, ficar comigo, porque ela também tava sobrecarregada de coisas. A minha mãe também é aquela pessoa que abraça o mundo e esquece dela. E ela tava muito sobrecarregada e ela precisou vir pra cá pra descansar. E aí estourou essa bomba, né? E ela não descansou coisa nenhuma, ficou aí preocupada todos os dias que ela passou aqui. A opção era ela voltar pra São Paulo ou eu ir pra São Paulo. E eu pensei, minha mãe não tem psicológico pra aguentar isso, eu não sei em que condições eu vou encontrar a minha irmã. Porque ela estava muito agressiva também.
Ela não conseguia lidar com o sentimento, sabe? E aí eu resolvi. Falei, mãe, você vai ficar aqui, vai descansar, tenta relaxar um pouco, eu sei que é difícil, mas fica aqui, cuida da minha família, que eu vou pra lá. Cheguei lá, claro que ela odiou a ideia. Cheguei bem ali no feriado de carnaval, ela queria ficar sozinha assistindo Netflix o dia todo. Aí eu cheguei, não foi uma recepção boa, ela chorou, ela ficou irritada, ela falou que ela achava que tava todo mundo ali em cima dela, aí não deixou ela fazer nada, que parecia que ela era uma prisioneira e blá blá blá. Aí, no primeiro momento, até me senti mal, né? Eu até pensei, poxa, eu tô vindo aqui ajudar, ela não reconhece isso, né? Eu fiquei um pouco brava. Mas depois eu parei pra pensar e eu falei, cara, ela não tá tendo condição de pensar o que tá acontecendo. Ela não consegue entender que eu vim ajudar. Porque a mente dela tá completamente embotada. É aquela mente que não enxerga nada na frente. É aquela mente que cria coisas, né? Aleatórias ali, coisas que não existem. Porque ela tá doente. É uma mente que tá doente. Do mesmo modo que o corpo fica doente, a mente também fica. E aí eu me deparei com uma situação também muito importante que eu quero chamar a atenção. Eu cheguei lá e eu falei pra ela, Érica, a semana anterior que eu cheguei, ela tinha começado terapia com a psicóloga. Eu cheguei nela e eu falei, Érica, você precisa ir no psiquiatra. Não adianta você ir só no psicólogo, porque nesse momento você está em crise. Você não está num processo de desenvolver uma doença. Você desenvolveu já. Essa doença já está em você. Quando a gente está doente, a gente precisa de tratamento. E aí ela começou a pensar e falar, poxa, mas se eu for no psiquiatra, vão me chamar de louca. Eu não sou louca. E aí vem a questão. Tem muita gente que não procura ajuda quando precisa, não procura uma terapia, né, primeiro passo, antes de ter, né, um ataque, uma crise, porque acha que é supérfluo, que é besteira, que deixa pra lá. Não procura ajuda, né, de mudança de hábito, de mudança de vida, de se cuidar, de se olhar pra dentro, porque sempre pensa que, mês que vem eu penso nisso, ano que vem eu penso nisso, meus exames estão ok, tá tudo bem, não preciso disso agora, né? E aí você vai empurrando com a barriga e vai deixando. E aí também, quando as pessoas têm algum problema desse tipo, que realmente tem uma crise, que realmente tem um problema, que percebe que tem um problema, muita gente resiste a procurar ajuda de psiquiatra. Porque acha que né, o psiquiatra só trata doido. Acha, né, que a sociedade vai julgar. E tem gente que julga mesmo. Claro que tem. Tem um monte de gente, e deixa eu falar, um monte de gente besta que julga. Mas não procurar ajuda pensando nas pessoas que te julgam, cara, é muito insano. Aí sim, eu digo, você tá doida, né? Doido, sei lá. Porque o psiquiatra, ele é um médico como qualquer outro, né? Quando você tem sei lá, um problema gastrointestinal, uma gastrite, quem que você vai procurar? O gastro. Se você tem algum problema no útero, nas mamas, enfim, quem que você vai procurar? O ginecologista. Se você tem, sei lá, algum problema neurológico, você vai procurar quem? Um neurologista. Se você tem algum problema psicológico, alguma coisa que tá aqui na tua cabecinha, quem que você vai procurar? O psiquiatra. Você vai procurar o psiquiatra quando você não consegue dormir de jeito nenhum sozinha, você já fez tudo o que você podia fazer, mas você não consegue dormir. O psiquiatra vai te dar um remédio, o psiquiatra vai te ajudar a tratar o sintoma, né? Vai te dar um remedinho para você sair dessa crise, por exemplo, de insônia, dessa crise de síndrome do pânico, da crise de ansiedade, da crise de depressão, para que você consiga, tomando um remédio, controlando os teus hormônios, controlando, né, tudo aquilo que tá fazendo você ter esses ataques, esses distúrbios, esses sintomas, para que você possa tratar, né? Uma pessoa, quando ela tá em crise, aí eu entro no caso da ansiedade, da depressão, quando ela tá em crise, não adianta ela fazer só a terapia com um psicólogo. A terapia é essencial, é necessária. Só que o psicólogo, ele mexe em pontos muito profundos. E uma pessoa em crise não tá preparada para lidar sozinha. Então, o psiquiatra vai ajudar o quê? Dando um remédio para controlar essa crise, para que quando ela faça sessões de terapia, ela consiga pensar naquilo que a terapeuta está falando, ela consiga estudar, né, a vida dela, se olhar, se analisar e entender
da onde que tá vindo aquilo, entender os gatilhos que levam ela a ter essas crises de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico e blá blá blá. E foi isso que eu consegui, graças a Deus, eu consegui explicar pra ela. Foi difícil, a primeira semana ela não quis ir, a primeira semana, inclusive, nós tivemos que ir no pronto-socorro pra ela tomar uma medicação na veia, porque ela teve uma crise. Mas logo, a gente conseguiu reverter isso, a gente conseguiu, né, ir no psiquiatra e hoje ela está fazendo uso da medicação, uma medicação leve, né? Fico muito feliz que é uma medicação muito leve de todas que existem e ela tá respondendo muito bem ao tratamento, né? Então ela tá ali tendo resultados, não precisou aumentar a dose, tá maravilhosa. Inclusive ela já começou, ela tava trabalhando só de home office esse tempo todo. Quando eu tava lá, ela chegou a ficar afastada, né? Ela ficou sem trabalhar, porque não tinha condição. Ela começou a tomar remédio e ela precisava ter adaptação, então ela não pôde trabalhar. Mas depois, essa semana ela já foi, né? Foi um dia, então ela tá começando a caminhar, as coisas estão começando a acontecer, né? A gente tá vendo o resultado. E por que eu tô contando, né, toda a história dela em detalhes? Pra que você vá tentando pescar, né? Coisinhas, né? E aí eu quero entrar, então, na questão pra vocês, né, que vocês podem perguntar, poxa, mas você não estuda, né, terapia Ayurveda, né, você não tá se formando terapeuta Ayurveda, não dá consultoria, mentoria, né, de mudança de estilo de vida, blá, 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 por que você não ajudou ela? Vamos lá. Primeira coisa. Ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? A pessoa precisa ter o primeiro passo de pedir ajuda e de estar disposta a fazer aquilo que ela precisa fazer para conseguir mudar, né, um estilo de vida, para conseguir mudar um quadro de formação de uma doença e blá blá blá. Mas a minha irmã teve um momento em que ela me procurou e que ela quis. Nós fizemos, né, começamos a fazer a mentoria, né? Primeiro formato ali de mentoria que eu criei. Ela foi praticamente minha cobaia. Ela aceitou fazer, ela quis fazer. E a gente começou o processo. Só que o que acontece? Quando a gente começou o tratamento dela, a mudança de estilo de vida dela, ela já estava doente. Eu estava longe e eu não percebi. Aquela típica coisa que talvez fosse com uma outra pessoa, eu teria percebido. Uma pessoa com quem que eu tenho aquele olhar completamente de fora, né? Eu teria percebido. Como eu sou irmã, eu acabei ficando também com aquela visão meio escurecida, né? Eu não conseguia enxergar que aquilo era uma doença. Então eu comecei a tentar fazer o tratamento com ela, tentar fazer uma mudança de estilo de vida, só que ela já estava com aquela doença instalada, ela já estava pronta para ter uma crise. Quando a gente começou o tratamento, ela teve resultados muito bons, né? Ela emagreceu, ela estava sofrendo, né, um efeito sanfona, e aí eu já vou falar de alguns outros sintomas que ela teve antes. Mas a gente começou e ela começou a ver resultado. Só que foi questão de pouquíssimo tempo que ela já parou de fazer, nem chegou na metade da mentoria, ela já parou de fazer, não quis mais, e aí começou esse processo das crises. Então, não adianta, é isso que eu quero falar, né, também, que não adianta a gente achar que as terapias, a mudança de estilo de vida, né, vai resolver os nossos problemas quando a gente já tá doente. Procure ajuda antes de ficar doente. Procure ter hábitos saudáveis, fazer coisas que te façam bem, fazer pausas. No final do vídeo eu vou dar várias dicas, mas procura ter uma vida que te leve a ser saudável e que previna doenças, inclusive as doenças da mente, antes que elas venham. Realmente prevenção. Não espera a doença chegar para tratar, porque quando ela chega é muito mais difícil, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu nem sei de quem que é, mas eu ouvi em algum lugar, eu acho incrível, que 100 gramas de prevenção vale mais do que 1 quilo de cura. A cura é muito mais difícil de você conseguir. A prevenção, né, é aquilo que vai te fazer ter qualidade de vida, ficar bem e não ter uma doença como essa no futuro, né? E aí, então, voltando um pouco, algumas coisas, né, que eu quero deixar de alerta. A depressão dela, a ansiedade, a ansiodepressão, ela não veio agora. Foi um processo. Ela veio vindo desde ali do começo da pandemia, talvez até antes, mas desde o começo da pandemia ela já veio mudando alguns comportamentos e ela já veio tendo sintomas no corpo. E eu trago isso porque no Ayurveda a gente não separa mente do corpo, né? É tudo uma coisa só. Então, o corpo doente adoenta a mente doente adoenta o corpo. Então,
ela já veio apresentando vários sintomas, que aí a análise primeiro do Ayurveda, mas eu vou fazer uma mescla aqui com a medicina moderna. Primeiro, né, começou, como eu falei, o afastamento social, né, e ela não queria sair com os amigos, e ela ia se isolando cada vez mais, e ela não ter hobby, não ter nada. Ali já era, na verdade, um sintoma, né, não era bem uma escolha, mas ela já começou a se isolar. Já era um sinal de alerta, mas ninguém percebeu. Pro Ayurveda, né, essa ansiedade, eu digo, da minha irmã que eu acompanhei, ela vem de um agravamento de Vata Dosha. O que isso significa, né? O Vata, ele é o dosha do movimento, o dosha que trabalha toda a nossa área de criatividade, né? Tá muito ligada à mente rajásica, né? Que é a mente de ação e que traz a ansiedade quando tá em desequilíbrio. Ele tá ali, né, no nosso cérebro, na nossa cabeça. E ele rege toda a parte do sistema nervoso central, então dores, né? Secura no corpo, constipação, apetite irregular, tudo isso tá ligado ao Vata Dosha. E ela começou a apresentar vários sintomas. E eu dizia pra ela, Érica, você tá com Vata Dosha gravado aí. Mas ela, né, falava assim e ela não ouvia. Mas ela tinha o quê? Começou a ter dores de cabeça todos os dias. Todos os dias ela tinha que tomar um remédio pra dor de cabeça. Começou a ter alguns episódios, ela tinha, né, episódios de constipação, aí passava e voltava. Às vezes secura na pele, também às vezes oscilava, óbvio, porque é um Vata Dosha muito agravado, ele agrava os outros doshas também, então tinha uma oscilação, às vezes a pele muito oleosa, às vezes a pele muito seca. Ela tinha, às vezes não, ela tinha uma rotina de dormir muito tarde, né, e acordar tarde, então, e às vezes dormir pouco, que também agrava mais ainda o Vata. Ela tinha aquela necessidade de comer doce, coisa gordurosa o tempo todo, quase que uma compulsão alimentar. Então, aí você também já percebia, né, que o corpo estava procurando mecanismos de prazer imediato. E aí, então, essas são as questões ali principais do Ayurveda, né, que a gente percebia ali de um Vata Dosha já bem insano dentro do corpo. E aí, com relação à medicina moderna, o que acontece, né, com a ansiedade? Acontece que a gente está vivendo um mundo moderno, né, nesse mundo que nos pede que a gente seja, até fiz um Reels hoje sobre isso, que pede produtividade a qualquer custo o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar fazendo alguma coisa, a gente tem que estar sendo útil. Quando a gente descansa, a gente às vezes até se sente mal, né? A gente fala, nossa, podia estar lendo, estudando, aprendendo alguma coisa, né? O que eu tô fazendo aqui vendo Netflix? Insano, né? A gente acha que tem que produzir o tempo inteiro. Então a gente vive nesse mundo aí de trabalhar muitas horas por dia, num ritmo frenético, estudar, cuidar da casa, enfim, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, comer enquanto trabalha, né? Muitas pessoas não param pra comer, comem em frente ao computador. Então, assim, esse ritmo insano, o que acontece? O nosso corpo tem um estresse crônico. Ele tá o tempo todo estressado, o tempo todo precisando fazer alguma coisa. E quando a gente fica estressado, a gente libera muito hormônio cortisol. O cortisol é aquele hormônio que a gente liberava ali na idade das pedras, ali no tempo das cavernas, pra correr do leão, né? Então, assim, o nosso corpo, ele ativa esse cortisol pra gente conseguir ir pra ação, conseguir ir pra vida, conseguir ir pra batalha, correr, fugir, lutar. Só que, se a gente libera esse cortisol o tempo todo, que é o que tá acontecendo hoje em dia com muita gente, o nosso corpo fica... O cortisol, ele gera um estresse no corpo, mas é um estresse que, se é em poucas quantidades, no momento certo, ele é ótimo. Mas quando em excesso, né, assim, o tempo inteiro, ele se torna um estresse crônico. Um corpo com estresse crônico não funciona direito. Quando a gente tá nesse momento de pico de cortisol, o nosso corpo, por exemplo, não consegue fazer digestão, não consegue fazer metabolismo, porque a gente precisa do alimento que a gente ingere, né, construir tecidos, renovar células. Por quê? Porque ele tá focado em fugir do leão. Então, quando a gente fica aí nesse ritmo frenético, sem parar, a gente fica liberando cortisol o tempo todo. E aí a gente não consegue, por exemplo, né, fazer toda a parte de metabolismo no nosso corpo adequada, a gente não dorme direito, né, começa a ter insônia.
e aí não dormindo direito, a gente não constrói tecido, não renova a célula, não consegue equilibrar os hormônios, todos os hormônios que a gente deveria. Então, hormônios, por exemplo, dopamina, serotonina, né, aqueles hormônios de prazer, de felicidade, hormônios de saciedade, de fome, né, de sinal de fome, enfim. A gente não consegue liberar nada direito, a gente não consegue fazer nada direito, a gente não consegue digerir direito, não digerindo direito, a gente fica com toxina no corpo, né? Essas toxinas grudam aí nos canais e impedem a gente de receber nutrientes para os tecidos que a gente precisa receber. Então imagina a bagunça que acontece por causa de um hormôniozinho. Um hormônio que a gente está liberando porque a gente não para, porque a gente não olha pra gente, porque a gente não relaxa, porque a gente não descansa. E foi isso que aconteceu com ela, né? Ela simplesmente falou, vou fazer do meu trabalho meu hobby. Gente, não existe isso de trabalho ser hobby, trabalho é trabalho, porque trabalho é responsabilidade, é obrigação. E quando a gente trabalha, a gente fica estressado. Porque a gente quer resolver os problemas, a gente precisa entregar, a gente precisa ser produtivo. Então, não dá pra fazer do hobby trabalho por mais que você ame o seu trabalho. E por mais que você queira crescer profissionalmente, por mais que você queira ser visto no teu trabalho, lembra que se você não tiver saúde, se você pifar, você vai ser afastado. Você não vai conseguir mais trabalhar. Você vai talvez depender de um INSS. Talvez depois de um tempo, quando você voltar para a empresa e não tiver mais doente, a empresa te mande embora. Então percebe que se você não se cuida, você também perde esse trabalho. O trabalho que te sustenta. Eu sei que é difícil dizer isso, porque tem gente que fala, mas eu preciso fazer porque senão eu vou ser demitido. Volto a dizer. Pensa sempre em primeiro lugar em você e na sua saúde. Emprego, por mais difícil que seja, uma hora ou outra você consegue outro. A vida é só essa daqui, meu amigo, minha amiga. É só essa. Você não vai ter outra. Então, assim, cuida da saúde antes da doença vir. E aí, então, como a gente tá falando aí de cortisol, de vata dosha agravado, né, do que acontece, principalmente, é claro que não é só isso, mas principalmente o que acontece, que eu vejo se repetir em várias pessoas que eu conheço, e hoje eu vi na minha irmã, as principais causas, né, que levam a isso, então, é esse ritmo insano e essas rotinas que agravam, então, esse vata dosha, e que levam esse cortisol a pico o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa fazer para descansar de verdade, para relaxar, para baixar nível de cortisol, para diminuir o vata dosha no nosso organismo, tá? Os doshas, para quem não sabe, eles são mecanismos do nosso corpo, faz parte da nossa fisiologia, que rege ali todo o nosso corpo, né? Que faz ele funcionar, né? O nosso coração bate porque um dos subdoshas de vata faz ele bater, né? Faz essa pulsação. Então, eles estão ali comandando, eles são os 5 elementos, né, formados ali neles, cada um é formado por 2 elementos. Os 5 elementos que eu falo são espaço, ar, fogo, água e terra, tá? E nosso corpo é formado por isso, e a natureza também. Então, eles estão ali circulando no nosso corpo, fazendo todo o trabalho. E quando eles agravam, eles geram problema. E o que mais gera problema é o vata dosha, porque ele é o dosha ali que tá sempre em desequilíbrio, porque ele é movimento. Então, o que a gente precisa fazer para evitar isso, né? Para evitar essa doença, para evitar ter ansiedade e chegar a ter realmente uma doença da ansiedade, e uma depressão e qualquer outra doença derivada da ansiedade, porque a ansiedade gera inúmeras, né, doenças. Aliás, doenças tanto na mente quanto no corpo, tá? Eu estava estudando, inclusive, esses dias sobre isso e achei muito interessante, né, quando a gente está falando de cortisol, o fato do cortisol estar muito elevado, a gente, e no caso o vata dosha muito elevado, a gente também tem várias doenças que vêm disso, dessa questão, né, desse cortisol elevado que gera um monte de desequilíbrio no corpo. Então a gente tem inúmeros cânceres que aparecem por conta disso, né, principalmente nas mulheres, ali, câncer de mama, problemas no útero, problemas menstruais, gastrite, né? Nas úlceras vem ali do excesso de estresse, e aí começa a ter um excesso de liberação de ácido, um excesso de tudo no corpo, porque tá desequilibrado.
Temos ali todas as doenças da mente que faz a gente fazer o quê? A gente fica com a mente embotada, a gente faz más escolhas e aí a gente começa a ter doenças inúmeras, né? Como ali diabetes, problemas de colesterol, por quê? Porque faz as escolhas erradas, porque come as coisas erradas, porque busca prazer. Prazer rápido, né? Que são aqueles prazeres que a gente encontra na gordura, né? Na comida pesada, gordurosa, no doce, enfim. Então, tem uma série de doenças ali que são causadas também no corpo por conta da ansiedade, do excesso de cortisol. Então, o que a gente faz para baixar esse cortisol? Primeira coisa que eu sempre falo aqui, que eu falo para todas as pessoas que fazem consultoria comigo ou mentoria comigo. Tenha momentos de relaxamento. Primeira coisa. A cada 2 horas, para pelo menos 2 minutos para respirar. Para respirar consciente. Muitas vezes a gente nem respira, a gente passa o dia inteiro assim. E a gente nem percebe. Por quê? Porque a gente está completamente desconectado do nosso corpo, desconectado da gente, focando só no externo, só no trabalho, só em ser produtivo. Então para a cada 2 horas, 2 minutos. E gente, se você me falar que você não tem tempo para parar 2 minutos a cada 2 horas, aí eu vou dizer, você tem um problema muito sério, você pode ter certeza que daqui 1 mês, 2 meses, 5 meses, você vai estar na mesma situação da minha irmã. Então assim, pare a cada 2 horas, 2 minutos e faça a respiração consciente. Faz a respiração assim, sabe? Presta atenção, puxa o ar até o fim, solta o ar até o fim. Faz respirações quadradas, né? Que é aquela respiração que a gente inspira em 4 tempos, prende a respiração em 4 tempos, solta em 4 tempos, prende né, sem ar os pulmões em 4 tempos e vai fazendo essa respiração para acalmar. Tem vários exercícios de pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, gratuitos no YouTube. Procura, faça de manhã ao acordar, 5 minutinhos para já acordar já com o cortisol ali, entendeu? Porque o cortisol começa a ser produzido no momento em que a gente percebe a luz. Então faça exercícios para já começar o dia relaxado. Antes de dormir, faça também, né? Tem esse momento de respiração consciente. Então respira, né? Primeiro passo, respira, tá? Segunda coisa, tenha hobbies que não sejam o seu trabalho. Tenha pelo menos 2 hobbies, né? Um hobby pode envolver exercício físico, por exemplo, alguma coisa que você gosta de fazer, e outro hobby é alguma coisa mais light, mais tranquila, de assistir um filme, ler um livro que não seja para estudar, um livro que seja para relaxar, ouvir música, conversar com os amigos. Tenha hobbies, tá? E faça isso semanalmente, pelo menos. Eu diria, pelo menos já sim, já não, mas se não der, pelo menos uma vez na semana, faça, se dedique a esse hobby. Outra coisa muito importante, tente ao máximo dormir bem. Tente dormir ali 7, 8 horas por dia e de preferência no horário correto, que é o horário que o nosso corpo precisa fazer o nosso metabolismo. O nosso corpo é um relógio biológico. Ele funciona de acordo com os ciclos da natureza. Então, quando dá ali 10 horas da noite, você tem que estar indo pra cama. Você já tem que estar na cama, na verdade, mas pelo menos se você estiver indo pra cama, eu já tô feliz. Então, vai 10 horas da noite, apaga tudo e vai pra cama, vai descansar. Quando for ali, por volta de 6 horas da manhã, acorda. É hora de levantar, o sol nasceu. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Outra coisa, escolha um exercício físico. O exercício físico é essencial, inclusive o psiquiatra da minha irmã recomendou exercício físico para ela. Escolha um exercício físico para você. E não faça exercício físico só porque tem que fazer, só para ter um corpo bonito, só porque disseram que é saudável. Não vai se enfiar dentro de uma academia se você odeia academia e posta lá na internet, ai, fui, mas fui na força do ódio. Não faça isso, porque isso vai te gerar mais estresse. Faça um exercício físico que te dê prazer. Que você vai ter dias que você vai acordar e você vai falar, cara, não quero fazer. Mas bota a tua roupa, vai fazer o exercício, porque se for um exercício que você escolheu porque você gosta, quando você começar a fazer, você vai pensar, puxa, ainda bem que eu saí da cama e fiz, porque tá me fazendo bem. Então para com essa de vai na força do ódio, escolhe, testa tudo que tiver, testa crossfit, academia, corrida, caminhada ao céu aberto, né, na natureza, dançar pela casa, não precisa nem se inscrever na escola de dança, dançar pela casa, yoga, eu super recomendo yoga. Teste.
E aquela que você gostar, aquele exercício que você gostar, faça. E outra coisa muito importante, se alimente bem. O alimento é o que faz a gente criar tecidos do nosso corpo, é o que faz o nosso corpo renovar as células, né? Criar ali nova pele, novos cabelos, novas unhas, né? Renovar ali o sangue que corre pelas nossas veias, enfim. A gente precisa de alimento, de nutrição. Não é comida pronta do supermercado, ultraprocessado, que vai gerar estresse no teu corpo, o estresse no corpo vai piorar ainda a situação dos hormônios. Então, se alimente bem, se alimente com comidinhas da natureza, principalmente, né? Diminua ali, você não precisa parar de comer carne, não precisa virar vegetariano, mas diminua o consumo de carne, porque carne é de difícil digestão. Dê preferência para grãos, para cereais, para legumes, né? Come bastante arroz, come todos os legumes, varia todos os legumes que você puder. Coma comida leve, né? Evita ficar comendo coisa crua o tempo inteiro. Pode comer, mas não precisa comer o tempo todo, principalmente à noite. Come comida cozida, fácil de digerir, comida molhadinha, né? Sopas, cremes, principalmente agora no outono e no inverno. Enfim, usa das especiarias, né? A gente tem ali um mundo de especiarias, né? Páprica, cúrcuma, cominho, coentro, erva doce, gengibre, enfim, uma porrada de especiarias que ajudam muito na digestão, que ajudam muito em processos inflamatórios, em processos de cicatrização, para tanta coisa. Então, assim, use e abuse das especiarias. Vai pra cozinha fazer a tua comida, se conecta com o alimento que você come, tá? E acima de tudo, última coisa mais importante, se conecta com você, tá? Começa a se autoconhecer. Tem muita gente que vem aqui e pergunta, tal coisa faz mal? Sei lá, ovo faz mal? Depende. Faz mal pra você? Pra mim não faz. Pra Ayurveda, ovo é um alimento pesado. Eu como. Se eu comer só o ovo, eu tenho fome 1 hora depois. Eu digiro que é uma beleza. Salada, pra um monte de gente, nossa, vai super bem, né? Pra mim, não rola. Salada tem que comer um dia sim, 3 dias não. Comer coisa crua, pra mim, é péssimo. Porque eu sou uma pessoa muito vata, inclusive. Então, os crus não são bons pra mim. É cru, gelado, não é bom pra mim. Então, o que é importante? Ter autoconhecimento. Se olhar, se analisar, entender o que faz bem pra você ou não, fazer testes, exclui um tipo de alimento, depois volta a comer, vê se é ele que tá te fazendo mal. Muda uma alimentação, você come sempre carne, diminui a carne, vê como você fica, vê se você começa a acordar mais bem disposta de repente, se você não comer a carne à noite, por exemplo, se você deixar pra comer só no almoço e parar de comer à noite, vê se não tem diferença na hora que você vai acordar. Testa dormir em um horário diferente, né? Testa dormir mais cedo ou acordar mais cedo. Veja como que o seu corpo vai reagir, né? Depois de um tempo, quando ele se acostumar. Então vai fazendo testes e vai se conhecendo. Porque se conhecendo, a hora que alguma coisa estiver errada, você vai perceber. Porque a minha irmã, por estar completamente desconectada, né, da vida dela, desconectada de quem ela era e só vivendo ali pro trabalho, pro mundo externo, né, para mostrar trabalho pro chefe, para mostrar trabalho para a equipe, né, tá ali só querendo ser bem vista, crescer, enfim, blá blá blá, ela se desconectou completamente dela. E quando os sintomas foram aparecendo, porque os sintomas aparecem, o nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro, ela não ouviu, né? Ela simplesmente não ouviu. Se ela tivesse ouvido, se ela tivesse escutado e tivesse dado atenção e falado, opa, vou me cuidar, talvez ela não tivesse tido a crise. Talvez ela tivesse começado a fazer uma terapia antes, e aí sim a terapia com a psicóloga teria resolvido, e a terapia também, dentro da Ayurveda, também teria ajudado, e ela não teria tido uma crise. Muito provavelmente. Mas ela teve por quê? Porque ela negligenciou todos os sinais que o corpo deu. Aquela dorzinha de cabeça de todos os dias, ela achou, não, normal beber, tomar um Dorflex todos os dias. As constipações, os estresses do dia a dia, né, os estresses, às vezes um pouquinho mais do que o normal, né? Ela andava ficando muito mais estressada do que o normal. Também, é só estresse do trabalho, tá tudo certo. Aí um dia ou outro com insônia, tudo bem, né? Toma o quê? Toma uma melatonina, toma uma valeriana, toma, né, sei lá, alguma coisa pra dormir, tá tudo certo. Ou não dorme, no dia seguinte dorme, né? No dia seguinte vai dar sono porque vai estar muito cansada.
dor no estômago, gases. Ela tinha muito gases, inclusive, também, que nem eu, que eu sou super vata. Então, assim, se eu me estresso muito, eu, por exemplo, quando eu fui cuidar dela, eu acabei, né, passando todo o estresse por medo do que podia acontecer, por ver ela daquele jeito. Nossa senhora, eu fiquei cheia de gases. O vata foi lá em cima. Então, todos esses sintomas, o corpo falou com ela o tempo inteiro e ela não percebeu. Ou melhor, ela não deu atenção. Ela simplesmente foi empurrando com a barriga. Então, se você é dessa pessoa que acha que uma dorzinha de cabeça não é nada, que uma constipaçãozinha ali, outra aqui não é nada, que uma gastrite super controlada, tá tudo ok, que cólica é normal, que distensão abdominal, opa, foi só uma coisinha que eu comi, mas nada, saiba que não é isso. Cada dor que a gente sente, cada desconforto que a gente sente é sinal de que uma doença está se formando. E se a gente não olha para isso, se a gente não cuida disso, a doença chega. E quando a doença chega, é muito mais difícil de cuidar. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês. Se cuide enquanto a doença não chegou. Previna, tá? Porque tratar a doença é muito mais difícil do que prevenir. Agora eu vou ler aqui os comentários. Deixa eu pegar aqui desde o começo. Aqui a Dani falou, infelizmente é muito mais frequente do que as pessoas imaginam, mas ainda existe muito preconceito. A maioria das pessoas não entende ansiedade e depressão como doença. E é muito sério. Inclusive a psiquiatra estava explicando pra gente isso, né, que essa questão do cortisol, ela explicou. E aí ela fala, quando a tua irmã estiver tremendo e falar que tá sem ar, não acha que é da cabeça dela, porque ela tá doente, aí ela tá criando isso na cabeça dela. Não, isso tá acontecendo. Ela teve um pico de cortisol, e no pico de cortisol, o que ele faz, né? Ele dá aquela adrenalina pra você correr, né? Do leão, como eu falei. Então ela começa a tremer e começa o coração a palpitar. E numa brincadeira dessa, né, uma pessoa que não se trata, ela pode inclusive ter algum outro problema, ela pode inclusive, sei lá, infartar, né, vai ter um ataque cardíaco, porque teve o pico de cortisol. Porque tava com crise de ansiedade, não cuidou e foi deixando isso passar. Então, é muito sério, é sim doença, porque é um desequilíbrio total de hormônios do corpo e que vai acarretando uma série de outros problemas. Então, sim, é doença. E para de achar que é besteira, porque tem um monte de gente por aí se matando. Um monte de gente, literalmente, acabando com a própria vida, porque a sociedade continua achando que é frescura. Tá? Então, assim, você procure ajuda. Se você estiver sentindo qualquer uma dessas coisas, procure ajuda, faça terapia, cuide da sua saúde, mude os seus hábitos, corra atrás de ter a sua saúde nas suas mãos, de ter a tua vida nas suas mãos, porque ela é só uma. E ela é muito curta. E se você tiver alguém que você percebe que tem alguns desses sintomas, dá mais atenção para essa pessoa. E tenta fazer ela enxergar que isso é sim uma doença, é sim um problema, e que não tem problema nenhum procurar um psiquiatra. Volto a dizer, do mesmo jeito que a gente pega uma gripe, que a gente pode desenvolver um câncer, que a gente tem uma gastrite, uma faringite, sei lá, esofagite, a gente não tem que cuidar, a gente não tem que ir no médico, não tem que tomar remédio para tratar quando a gente tem as crises das doenças. É a mesma coisa quando a gente tem uma doença psicológica. A gente precisa ir no médico. O psiquiatra, não existiria, né, a função psiquiatra se isso não fosse doença. Né? O psiquiatra não trataria ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, se não fosse doença. Então para com isso. Para com esse medo do julgamento da sociedade. E se alguém te julgar, se alguém rir e falar que você é doido, não vou dizer o que eu tô pensando agora, mas é isso, entendeu? Dane-se essa pessoa, porque quem tem um problema não é você, é ela, né? Ela tem um problema de não saber viver em sociedade, um problema de não ter sentimentos, um problema de não ter um mínimo de sensibilidade, né? E aí é um problema dela, não é seu, tá? Que mais? Aqui a minha mãe escreveu, ela falou, agora eu aprendi com a dor de ter essa crise dentro de casa e ninguém imagina o quanto tá difícil. Sim. Estar com problemas de saúde, em depressão e se tornar mais forte porque uma das minhas princesas estava mal. E essa foi a minha mãe, desculpa se eu me emocionar aqui, mas não é fácil. Realmente não é fácil. A gente não esperava, né, passar por isso. A minha irmã, eu sempre fui, tanto todo mundo fala, né, que a minha irmã sempre foi a pessoa muito mais animada, alegre, que faz amizade com todo mundo. Eu sempre fui a pessoa mais reservada, de poucos amigos.
Então, ver ela nessa situação foi muito difícil, né? E pra poucas pessoas que eu comentei, que eu pedi oração, que eu pedi ajuda, falava, nossa, mas a Érica, aquela menina super alegre, como assim que ela tá com depressão, né? Nossa, não existe. E sim, né? Geralmente é aquela velha história do não... Aquilo que você vê, né? Que a pessoa, aquele sorriso que você vê da pessoa, não necessariamente reflete o que ela tem aqui dentro. A gente não sabe quanta tristeza, quanta luta e quanta mágoa esconde por trás de um sorriso. Então, muito cuidado de achar que a vida é perfeita, que a vida de todo mundo é perfeita só porque tá sorrindo. Que não é verdade. E a minha mãe, sim. A minha mãe veio aqui se tratar de um início de depressão, veio se tratar de inúmeros problemas de saúde e acabou lidando com isso, né? Acabou passando por isso e teve que, né? Eu falo que mães, infelizmente as mães, elas parecem que não têm direito de ter esse tipo de doença, né? Porque elas não têm essa, né? Na hora que um filho fica doente, acabou, né? Ela deixa de lado a depressão, ela deixa de lado a ansiedade, ela deixa de lado qualquer problema, qualquer doença para estar ali pelos filhos, né? Então, e eu falo isso pra minha mãe, eu falo, mãe, não faça isso, porque você também vai pifar uma hora se você fizer isso, você precisa se cuidar. Mas falar é fácil. Eu não sou mãe, né? Eu imagino que um dia, se eu for mãe, eu vou ser igual, então... Meu recado é, mães, vocês são maravilhosas, né? Eu acho que não teria mundo se não fosse vocês. Uma, porque a gente não nasceria, obviamente, mas mesmo que a gente nascesse de outra coisa e aí tivesse a mãe pra cuidar do serzinho que nasceu de outro lugar, não seria nada sem mãe. De verdade. Vocês são demais. Deixa eu terminar de ler aqui. Nossa Senhora, que Deus ajude vocês nesse momento. Vou rezar. Muito obrigada, gente. Toda oração é bem-vinda, pensamento positivo. Mas graças a Deus tá dando tudo certo, ela tá respondendo muito bem e eu tenho certeza que ela vai ficar bem, a gente vai superar isso. E isso, falo que tudo vem pra gente aprender, né? E as lições que a gente tá tirando disso são incríveis. Eu sou aquela pessoa que eu gosto sempre de olhar pro lado positivo das coisas, né? Então eu sempre olho e penso, o que a vida tá querendo me mostrar e me ensinar com isso? Como que eu posso crescer com isso? E é isso que eu tô fazendo, né? E aí uma coisa também que é legal é de falar que eu e minha irmã, a gente tava muito afastada, né? Eu trabalhando também muito, e ela principalmente, a gente acabou não conversando mais, a gente acabou ficando muito afastado. E quando eu fui pra lá e fiquei com ela, a gente teve um resgate absurdo, né? A gente voltou aquela semana que ela ficou sem trabalhar e a gente ficou juntas. Eu também parei, não fiz mais nada, não estudei, não trabalhei, não fiz nada, só fiquei com ela. E foi um resgate incrível, né? Eu senti a minha irmã comigo de novo, né? Aí, quando eu fui embora, a gente chorou pra caramba, porque a gente não queria se separar de novo. Então, tudo vem por um motivo, tudo acontece por um motivo, né? Então, a gente tem que tentar tirar as melhores lições disso. Aqui a Dani, força, mais importante, já aconteceu a busca pela ajuda, agora é seguir em frente com o tratamento e com a ajuda da família, com certeza, e graças a Deus ela tem esse apoio, não é todo mundo que tem, né, essa rede de família, de amigos, e, enfim, essa rede de apoio, né. Aqui a Ká, que bom que ela tenha uma família com muito apoio e compreensão, força para ela ir se conhecendo, saber o que faz bem para ela, exatamente. E aí eu tô aqui, né, com o Ayurveda tentando ajudar na medida do possível, claro que agora um passinho de cada vez, porque nenhuma mudança radical vai ser boa, mas estamos aí caminhando, né, um passinho de cada vez. E acho que é isso, então eu vou encerrar por aqui. Essa live vai ficar salva, a princípio por 48 horas, acho que mais do que isso eu não preciso, então até sexta-feira ela vai ficar salva, depois eu tiro do ar. E espero que vocês tenham aprendido, tenham aproveitado e se cuidem, tá? Cuidem de vocês e das pessoas que vocês amam. E sim, de tudo a gente tira ensinamentos, tá bom? Uma boa noite, bom descanso, descansem, de verdade, descansem, tá? Vai ler um livro, vai aproveitar e muito obrigada por terem ficado aqui comigo, por terem me escutado e é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima.